do que o Senhor tem para você nessa manhã. Queridos, nós estamos em uma série. Essa série é uma série que vai se alongar por um bom tempo, mas tem muita riqueza nela. Ela é muito poderosa. Nós escolhemos um livro histórico dentro do Novo Testamento. Eu acho que tirando os Evangelhos, é o livro histórico, o único livro histórico que nós temos no Novo Testamento, e ele vem para relatar a vida da igreja, a maneira como a igreja vivia nos primórdios, no início, quando a igreja começou. Então a igreja ela tinha ali um início um pouco tímido, até que o Espírito Santo vem com poder, e a igreja então é tomada por graça, por poder, por virtude. E então a igreja começa a crescer de maneira explosiva, muitas pessoas são convertidas. Numa pregação nós temos o relato que mais de 3.000 homens se converteram. Então assim, a igreja estava vivendo uma explosão de avivamento. Até a pregação anterior ao domingo passado, que eu preguei sobre a vida de Estevão. Nós vemos claramente que a revelação de Deus por meio da igreja, ela é progressiva. Ela vem acontecendo de maneira progressiva. Até mesmo a organização da igreja. A igreja vai se organizando como uma instituição de maneira progressiva a partir daqui. E quando Estevão é morto, a pregação foi domingo passado, nós começamos então uma perseguição ferrenha àqueles que professavam a fé em Cristo Jesus. Mas é engraçado nós pensarmos, e engraçado é uma ironia dizer, não tem nada de graça nisso, mas é engraçado nós pensarmos que quando Estevão é apedrejado e morto, ao invés dos discípulos de Jesus se acovardarem, eles começam a pregar ainda com mais coragem, ainda com mais audácia, ainda com mais vigor. Isso nos mostra uma coisa interessante, que nós, quando estamos cheios do Espírito Santo, não há nada que possa nos impedir de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. E nós então entramos no capítulo 8, capítulo 7 contou a história de Estevão, um discípulo que transbordava em todos os sentidos poder, que transbordava cura, que transbordava amor, que transbordava piedade, que transbordava misericórdia. Ele transbordava para a vida dos outros. E agora nós estamos num transbordar 2.0. E eu digo que é 2.0 porque Estevão, ele começa a perseguição. Então até Estevão ainda não havia uma perseguição de morte. Ele foi o primeiro mártir registrado nesse livro histórico. Então uma coisa é você ser o primeiro a morrer, outra coisa é você ser o segundo. Porque você sabe que as pessoas estão tão enlouquecidas, tão furiosas a ponto de tirar a vida. Então isso poderia inibir, mas não inibe, pelo contrário, as pessoas pregam ainda com mais coragem. Então o título da mensagem de hoje é o Discípulo Transbordante 2.0. E ele transborda coragem, ele transborda virtude, porque ele sabe que ele está correndo um sério risco de também ser morto. Então se você trouxe a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir em Atos dos Apóstolos, o nome da nossa série é Atos do Espírito Santo, no capítulo 8, nós vamos ler alguns versos. Nós vamos ler a partir do verso 26, que é onde a gente vai concentrar a maior parte da nossa mensagem. Eu estou lendo na Almeida 21, tá? Não sei se é essa que está aí. Se puder jogar essa versão, por favor. Isso, obrigado. Mas um anjo do Senhor falou a Filipe: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado na sua carruagem, lia o profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha esta carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou:
entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da Escritura que ele estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a boca. Na sua humilhação, a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando isso? De si mesmo ou de outro? Então Filipe passou a falar, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe o evangelho de Jesus. E prosseguindo chegou a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, o eunuco não mais o viu, e alegre seguiu o seu caminho. Mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Um discípulo transbordante. Esse capítulo conta uma história fantástica de um discípulo fantástico, de um discípulo extraordinário, de um discípulo que transbordava. É interessante nós pensarmos que para transbordar é necessário ser cheio, não é? Você vai encher um copo. Para ele transbordar é necessário que ele seja cheio. Agora eu vou beber para não estragar o carpete. Ser um discípulo transbordante é alguém que está sendo cheio de algo. É alguém que está possuído por uma visão, possuído por um destino, possuído por um espírito poderoso. Ser transbordante não é apenas ser cheio da palavra de Deus, mas é ser possuído pela palavra de Deus. De tal maneira que você não sabe se as palavras daquela pessoa é a Bíblia ou são as suas próprias palavras. Ele transborda. E Filipe era este homem. Ele também foi um dos 7 diáconos escolhidos. A semelhança do seu parceiro de diaconato, do ministério diaconal, Filipe, ele transbordava além do título que ele recebeu. Ele recebeu um simples título de serviçal das mesas. Foi escolhido para servir a mesa das viúvas. E eu pergunto, quem aqui gostaria, né? De repente você tem um dom extraordinário, você é usado para curar, você tem capacidade de ensinar, você tem capacidade, Deus te dotou de capacidade de tocar o coração das pessoas, mas a igreja fala assim: não, mas você vai servir as mesas, você vai limpar as mesas, você vai cuidar dos marginalizados, dos excluídos, de quem ninguém quer cuidar, de quem está sendo até, de certa forma, deixado de lado. Esse é Filipe, esse é Estevão e Filipe. Eles foram escolhidos, mesmo cheios de dons, não para serem apóstolos. Os grandes apóstolos receberam um título extraordinário, mas para servir as mesas. Mas a semelhança do seu parceiro de ministério, ele amava tanto Jesus, era tão apaixonado por Jesus, era tão cheio do Espírito Santo, que o seu cargo, ou melhor, ele não cabia dentro do seu cargo. Ele transbordava além do título recebido, o que nos ensina mais uma vez que o reconhecimento da igreja é importante, mas não é isso que determina quem você é no reino. O que determina quem você é no reino é a sua intimidade com Deus, é o seu relacionamento com o Espírito Santo, é o quanto você é possuído pela palavra de Deus. Filipe era um homem
possuído, a gente vai ver isso pela palavra de Deus, e transbordava além do seu cargo. E não só isso, ele transbordava tanto que no futuro ele foi reconhecido pela igreja como evangelista, entre aspas, ele subiu de cargo, foi colocado num cargo ali melhorzinho na igreja, né? Esse camarada transbordou tanto, que foi colocado como evangelista. Mas pasmem, queridos, isso está registrado em Atos capítulo 21, versículo 8 e versículo 9. Nos relata a história, mais uma vez, desse evangelista. E é engraçado, se conseguir projetar aí, olha o que vai dizer. Partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Você lembra para onde ele foi aqui? Ele foi pregando de cidade em cidade até chegar em Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, ele fica. O Espírito Santo coloca ele em Cesareia e ele fica ali. Então ele chega, esses irmãos que estavam pregando chegaram em Cesareia, Paulo, né? Chega ali em Cesareia, e aí ele diz, ali entramos e ficamos na casa de... Você pode dizer, gente? Na casa de... Filipe, para chamar sua atenção aqui. O evangelista. E ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos que foi escolhido lá atrás. Pode dar sequência? Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Hoje eu estou didático, né? Mas é para chamar sua atenção. Profetizavam. Veja, esse homem se estabeleceu em uma cidade pelo Espírito Santo, mas não deixou o seu ministério. Embora nós não tenhamos relato mais da história dele, ele só é citado de novo aqui, mas em lugar nenhum em Atos. Sabe quanto tempo aproximadamente demorou lá de Atos capítulo 8, quando ele prega para o eunuco, até ele ser chamado de evangelista aqui? 20 anos. 20 anos. A gente é tão pequeno nessa geração, e eu estou falando dessa geração, não entenda como os novinhos não, eu estou falando da geração de quem está vivo, tá? É essa geração, porque é engraçado, né? Os mais velhos, eles fazem isso, né? Ah, essa geração, a gente faz, ele vai ficando velho, a gente vai fazendo isso, né? Eu olho pro meu filho e falo, ah, essa geração, você que é um pouquinho mais velho que eu, olha para nós e fala, ah, essa geração. Mas é engraçado, a gente não pensa que quem formou essa geração foram os pais. É responsabilidade de vocês, a minha geração mais velha, e é minha responsabilidade a geração que está vindo aí. Então, se eles são ruins, a culpa é nossa, tá? Então, fique esperto aí. Mas essa geração é tão pequena, é uma geração tão mesquinha, é uma geração tão frágil, que não consegue esperar 3 meses, não consegue esperar 4 meses, não consegue esperar 1 ano na prova, não consegue passar 5 anos na prova, não consegue passar 10 anos na prova, não consegue passar, como Filipe, 20 anos na prova. Só existe uma maneira, querido, de você suportar o tempo a longo prazo das provações que a vida lhe impõe, que o ministério lhe impõe, que a igreja lhe impõe, sendo um discípulo transbordante. Quando nós somos um discípulo transbordante, a semelhança de Filipe, pode demorar, pode vir provação, nada vai te parar, nada vai te impedir. E essa menção então, que acontece 20 anos depois, só nos mostra isso, que nós devemos servir a Jesus na medida da fé que Ele nos deu hoje. Não espere o pastor te reconhecer, não espere a igreja te separar, falar assim, a partir de agora, você tem um cargo de evangelista para você começar a evangelizar. Porque a igreja não te dá o poder de evangelizar, ela reconhece que você é evangelista. Quem te dá o poder de transbordar a palavra de Deus é o Espírito Santo. Então, se você está seco, é engraçado isso, né? Uma vez uma irmã chegou em mim e falou assim, poxa pastor, eu acho que eu vou sair da igreja, eu estou muito desanimado, eu estou muito triste. Eu falei, por quê? Não, porque aqui eu não tenho espaço para servir no meu ministério. Eu falei, irmã, qual que é o seu ministério? Fala para mim. Não, o ministério é cantar, pastor, e eu estou sendo impedida de cantar. Aí eu falei assim, mas irmã, estão te tapando a boca lá nas cadeiras, lá, alguém está indo lá tapar sua boca? O seu ministério é cantar ou é cantar no microfone? Deixa eu entender. Ah, eu tenho um chamado para ser pastor. Então começa, querido.
Eu tenho um chamado para ser evangelista, então começa. Eu tenho um chamado para servir, então começa. Eu tenho um chamado para ser intercessor, então começa. Eu tenho um chamado para curar pessoas, então começa. Eu tenho um chamado para impor as mãos, então começa. Comece a servir, comece a fazer. A história de Filipe é intrigante e cheia de momentos extraordinários por causa disso. Ele recebeu a imposição de mãos para ser diácono, para servir as mesas, mas era um discípulo que transbordava. E ele transbordava tanto que foi escolhido pelo Espírito Santo para alcançar aquilo para qual ele foi preparado lá atrás. Um excluído, um marginalizado. Alguém que não podia adorar a Deus como um judeu comum. A Bíblia vai nos contar o relato de que Filipe está tranquilo, está de boa, ele é um homem cheio do Espírito Santo, ele é um homem que opera milagres, que cura pessoas, que expulsa demônios, está escrito um pouquinho antes aqui, na sessão anterior, expulsa demônios, evangeliza, ele faz tudo isso, mesmo sendo diácono. Então o Espírito Santo está lá tranquilo, fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer. Aparece um anjo do Senhor para ele e fala assim, ó, vamos, levanta aí, vai em direção, vê aí o versículo 26, mas um anjo do Senhor falou a Filipe, levanta-te e vai em direção ao sul. É engraçado isso, né? Imagina, apareceu um anjo para você, levanta aí, vai em direção ao sul. Você nem sabe o que é o sul, né? Mas que isso, o que é sul, norte, leste, oeste? Levanta e vai em direção a Três Lagoas. Ah, não, anjo, como é que meu patrão, o que meu patrão vai pensar de mim? Eu não tenho um atestado, eu vou falar para ele. Fala, ó, apareceu um anjo para mim. Mas ele é incrédulo, ele não é crente. Como é que eu vou fazer a obra? Não dá não, espera acabar meu expediente. Aí então eu vou para o sul. Tem como esperar um pouquinho? Bom, se o anjo fosse dar corda para esse camarada que não é transbordante, ia dizer assim para ele, não dá. Porque está tudo programado aqui, você tem que sair daqui agora, para você chegar num determinado lugar, e quando você chegar lá vai estar passando uma carruagem, você não pode atrasar. O que isso nos ensina? Que aquilo que Deus nos chamou para fazer é para agora, é para esse tempo, é para esse momento. Não, eu vou esperar meus filhos crescerem, eu vou esperar eu quitar a minha casa, eu vou esperar eu ter um carro confortável. Oh, geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? Não era isso que esse discípulo fazia. Ele era um discípulo disponível. Quando o anjo aparecia e lhe dava orientação, ele estava disponível. Não tinha desculpas. Deixa eu conversar com a minha esposa primeiro. Provavelmente ele era solteiro aqui, né? Talvez se fosse casado, ele teria mesmo que avisar. Deixa eu ver como que eu vou organizar minha agenda, Espírito Santo. Eu preciso acomodar, eu preciso pegar a sua agenda, Espírito Santo, e acomodar na minha. Ué, que inversão é essa? É o poste urinando no cachorro? Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver como é que tá. Não, porque eu sou empresário, então eu preciso, né? Senão eu vou perder cliente. Não, porque eu sou profissional na área da saúde, eu vou perder meus pacientes. Não, querido. A prioridade de um servo transbordante é o Deus que transborda. É um discípulo que está disponível. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. A segunda lição, e aqui já começa, né? Plá, 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 na nossa cara, né? Plá, 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 plá. A gente começa a levar tapa no rosto aí. Da palavra de Deus, não é de mim não, tá? Isso é a palavra de Deus. E, queridos, nós estamos na 9ª pregação de uma série, tá bom? Então, se Deus falar com você, não pensa assim, o pastor está falando isso porque eu estou aqui. Se você não tivesse, ia estar sendo falado a mesma coisa. É uma série que foi preparada lá em fevereiro. Você está entendendo? Não é indireta não, tá, gente? É Deus falando com você. Deus te trouxe aqui para ouvir essas palavras. Deus vai falar muito com a gente hoje aqui nessa manhã. Versículo 27 nos mostra que além de disponível, ele era um servo obediente. Ou seja, um servo que transborda é alguém que obedece, que segue a orientação.
Olha o que vai dizer o verso 27. Ele se levantou e foi. Está igual a Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela. Ele vai para um lugar que eu vou te mostrar. Vai para o sul. Vai para o sul, eu vou te mostrar. Aí olha só, um parênteses. Um eunuco etíope, administrador, superintendente dos tesouros, da rainha. Vai para onde? Para Jerusalém fazer o quê? Mas eu não sei se você sabe. Em Levíticos, capítulo 21, e em Deuteronômio, capítulo 23, uma pessoa que é eunuca, ou seja, que teve os seus testículos arrancados, é isso que é um eunuco, ele não podia oferecer nem pão para o sacrifício. Ele não podia entrar dentro do templo para oferecer sacrifício. Esse é um marginalizado, esse é alguém esquecido pelos homens, mas não por Deus. Quando nós somos discípulos transbordantes, a gente não transborda só dentro da igreja, não. A gente não transborda só na casa do encontro. A casa do encontro tá bom, né, gente? Nossa, essa quinta foi sensacional. Tava cheia a casa e foi maravilhoso. Mas não é só na casa do encontro que você transborda, não. Não é só no culto de maturidade, no domingo pela manhã, que a gente transborda. Não é só no culto da noite de celebração que a gente transborda. A gente é transbordante por onde a gente passa. E principalmente na vida daqueles que não vão ser alcançados se não for por discípulos transbordantes. Ele obedece e vive uma experiência extraordinária. Ganhar uma vida para Jesus. Não há nada mais extraordinário que isso. Não há nada mais maravilhoso que isso. Levar uma pessoa a Jesus. Então ele é obediente, ele obedece imediatamente à ordem. Essa é a segunda lição. A terceira lição que nós aprendemos aqui é que Filipe não se atém apenas a obedecer. Isso é interessante. Obedecer é amar a Deus. Honrar a Deus é transbordar. É fazer além da obediência. É fazer além da obediência. O discípulo transbordante não apenas obedece, mas ele honra. Ele honra a Deus, ele transborda além daquilo que lhe foi pedido. Olha o verso de número 29. E o Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. O que Filipe fez? Era para aproximar. Versículo 30, Filipe correu. Filipe se apressou. Filipe foi depressa. E é engraçado que Filipe não fica assustado, né? O Espírito Santo falou comigo. Amantou terra o Espírito. Não. Ele é tão transbordante, ele é tão acostumado, que a voz do Espírito, ela flui do interior dele como uma coisa natural. Ele simplesmente obedece, ele nem sabe o que ele vai fazer, mas ele é um instrumento nas mãos de Deus. Ele vai além de obedecer, ele corre, mas não só corre. Olha só o versículo 30, Filipe correu, ele ouve, ele presta atenção. Ele viu que o homem lia Isaías, ele faz uma pergunta. O Espírito Santo mandou ele perguntar alguma coisa? O Espírito Santo mandou ele ouvir alguma coisa? Não, mas ele está atinado, ele está atento. Ele está linkado com o Espírito Santo. Ele não quer que o Espírito Santo se acomode à agenda dele. Ele está disponível para se acomodar à agenda do Espírito Santo. Ele não quer criar um movimento para Deus entrar no seu movimento, mas ele está vendo o movimento que Deus está fazendo e ele entra no movimento de Deus. Filipe vai além de obedecer. Ele honra. Ele fala: o Espírito Santo pediu para eu caminhar, o cara está lendo Isaías. Meu Deus do céu, você está entendendo aí o que você está falando? O que você está lendo? Você está compreendendo? Então essa é a terceira lição. Vá além da obediência. Faça mais do que obedecer. Aprenda a honrar. Honrar a Deus. Honrar os seus líderes. Isso é uma coisa que se perdeu hoje em dia, né? A gente não entende mais o conceito pastoral de igreja, né? Pastor tem autoridade, gente. Foi investido de autoridade. Ele tem autoridade vinda de Deus. E as pessoas perderam isso daí, não respeitam, não obedecem, não seguem orientação, fazem o que querem. Não é assim que funciona o reino.
precisa haver além da obediência. Um discípulo que transborda é um discípulo que honra. Ele honra. Quarta lição. Filipe não apenas está disponível, não apenas obedece, não apenas honra, mas é possuído pela palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus. Um discípulo que transborda conhece a palavra de Deus. Não vou pedir para você levantar a mão, não precisa, tá? Para não envergonhar ninguém. Mas se eu fizesse uma enquete aqui, quantos aqui já leram a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Não precisa se manifestar, tá? Fica do jeitinho que você está. Como você vai transbordar? Como o Espírito Santo vai te colocar numa situação dessa se você não conhece a palavra de Deus? Olha só, do versículo 30 ao versículo 35. O eunuco diz assim: olha, como é que eu vou entender se ninguém me explicar? De quem que o profeta está falando? Está falando dele mesmo? Está falando de outro? Talvez se você caminhasse do lado de um carro e alguém estivesse escutando lá o Cid Moreira no carro, lendo Isaías 53, você nem ia entender, você ia falar assim, sei lá, não sei de quem ele está falando não, sei lá de quem ele está falando, porque não foi possuído pela palavra de Deus. Não tem como transbordar sem conhecer a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te dar estabilidade emocional, estabilidade espiritual, que vai te fornecer ferramentas, que vai te fornecer armas para a guerra. É a palavra de Deus que vai te capacitar para filtrar aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Para filtrar as suas experiências, para você saber se essas experiências que você está vivendo é de Deus, ou é da sua carne, ou é do diabo. Mas se você não mergulhar na palavra, você nunca irá transbordar. Então eu quero fazer um desafio aqui. Um desafio bem interessante. E eu vou contar aqui, vou pedir, cadê? O Marcos está aqui. Vou pedir para o Marcos contar. Nós vamos lançar um desafio aqui agora. E vai ser interessante esse desafio, tá, gente? Vai ser bem desafio mesmo. De nós lermos a Bíblia juntos como igreja. É possível ler a Bíblia toda em 7 meses. Dá para ler menos tempo, mas em 7 meses é só você ler aí, em média, 7 capítulos por dia. 7 capítulos, gente. Se você já assistiu Grey's Anatomy, você poderia ter lido a Bíblia 13 vezes no tempo da Grey's Anatomy. É isso, né? Por aí. Mais de 10 eu sei que é. Se você assistiu The Walking Dead, você poderia ter lido, com certeza, mais de 10 vezes a Bíblia toda. Se você assistiu inteiro Game of Thrones, você poderia ter lido também pelo menos mais de 10 vezes a Bíblia. Ah, pastor, não conheço essa série não. Você assistiu as novelas lá da Globo, da Record, um dorama, sei lá do que você gosta. Você poderia com certeza durante esse tempo ter lido a Bíblia toda. Então eu quero colocar um desafio aqui. Eu não vou pedir para levantar a mão não, vai demorar muito isso. Querido, se você quer transbordar, você precisa. E quando eu falo ler, não necessariamente é ler, tá? Ler. Você pode ouvir, tem gente que tem dificuldade de ler. Coloca no carro. Hoje é tão fácil, tem Spotify, tem o Deezer, tem o Anchor, tem tanta ferramenta para você ouvir a Bíblia, tem o YouTube, YouTube Music, YouTube Vídeo, coloca no carro. Do seu serviço até o carro você consegue ouvir 2 capítulos da Bíblia. Pesquisa o que você quer. Eu gosto do Cid Moreira, né? Eu gosto do Cid Moreira. Mas ele fala muito lento, né? No princípio criou Deus. Coloca 2x, aumenta a velocidade. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tá bom. Você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa transbordar a palavra de Deus. Filipe era um discípulo que transbordava além da obediência, além da honra, além da disponibilidade. Tem gente aqui que é obediente, tem gente aqui que honra a Deus, tem gente que é disponível, mas não conhece a palavra de Deus. Como vai transbordar? E tem o contrário também. Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas conhecem só intelectualmente. Não foi possuído pela palavra de Deus. Por quê? Porque não está disponível, porque não obedece e porque não honra a Deus. Então, ao mesmo tempo que você precisa conhecer a palavra, você precisa ser tomado pela palavra. Você precisa se tornar um com a palavra. Isso está lá em Romanos. Transformar a nossa mente, a semelhança da mente de Cristo. Renovar o nosso entendimento. É isso. É mudar a nossa visão de mundo. Essa é a 4ª lição. A 5ª lição.
é a importância do batismo. Isso está lá no versículo 36 ao versículo 39, eu quero ler essa parte, é importantíssima. Vai dizer assim: e prosseguindo chegaram a um lugar, onde havia água. E o eunuco perguntou: aqui há água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido, se crês de todo o coração. Ele respondeu: creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos as águas, tanto Filipe quanto o eunuco. E Filipe o batizou. O batismo é um selo, não é apenas um banho. Agora a gente faz na piscina batismal aqui na igreja, né? Não é um banho. E aqui na igreja a gente dá uma esquentada na água, tá? Então não é muito gelada não. É gostosa a água. Não é um banho, eu ia falar banho em água gelada, não é um banho em água morna, em água gelada. Não é um banho. Ao descer as águas, isso simboliza a sua união com Cristo, que você crê que Ele morreu, que você crê que Ele ressuscitou, que Ele é o Filho de Deus. Veja, Filipe não faz um questionário para o eunuco, não, deixa eu ver aqui, eunuco, como que é a sua vida? Você é casado? Não é detetive, Filipe não é detetive, Filipe é evangelista. Tem gente que acha que pastor tem que ser detetive, né? Ficar investigando a vida dos outros. Eu não investigo a vida de ninguém não, é você e Deus. Filipe não investiga, Filipe não fala assim, primeiro você precisa parar com isso, parar com aquilo outro, aí eu te batizo. Não, uma vez que eu criei em Jesus, que eu entreguei a minha vida para Jesus, é natural. Eu quero que isso se torne oficial. O batismo é esse rito de iniciação. É quando eu sou iniciado na fé, é quando eu me torno um irmão, é quando eu me torno parte do corpo visível de Cristo na terra, a igreja. E a ceia, se o batismo é um rito de iniciação, a ceia é um rito de continuidade. Toda vez que eu participo da ceia, eu estou dizendo assim, não, meu batismo ainda vale, eu sou de Jesus, eu caminho com Jesus, a minha vida é dele. E é interessante nós olharmos para Filipe e para o eunuco, e perceber que Filipe não teve que obrigar o eunuco a se batizar. Não teve que pegar o eunuco e falar assim, ou você se batiza ou você não vai para o céu. Ou você se batiza. Não. Filipe transborda sobre a vida do eunuco de tal maneira, o eunuco é possuído dessa verdade de uma tal maneira, é cheio ali também de graça de uma tal maneira, que parte dele. Ele quer. Ou seja, a gente não pode obrigar ninguém a batizar. É uma escolha sua. É uma decisão que você tem que tomar. Mas aqui nesse texto mostra a importância do batismo. Jesus, o Espírito Santo e um anjo tirou um homem da casa dele, mandou um anjo descer do céu, falar para ele ir até o sul. O Espírito Santo falou ao coração de Filipe. Tudo isso para quê? Para que o eunuco fosse batizado. Para que o eunuco fosse salvo. Para que o eunuco declarasse publicamente, a minha vida é de Jesus. Isso mostra a importância que o Espírito Santo dá para o batismo. Batismo não é apenas um símbolo. Batismo é um meio de graça. Quando eu sou batizado, eu recebo graça. Eu sou, de uma certa forma, selado espiritualmente. Batismo é um sacramento, uma ordenança, não é uma opção. Se eu sou de Jesus e eu tenho a oportunidade, eu irei me batizar. Então nós precisamos transbordar para a vida daqueles que não são batizados. E aqueles que não são batizados precisam transbordar para o batismo. É assim que funciona. Essa é a quinta lição, a importância do batismo. Em sexto lugar, está no versículo 40, o louvor pode subir aqui, nós já estamos finalizando. Versículo 40 vai dizer assim: mas Filipe achou-se em Azoto e viajando evangelizava todas as cidades até que chegou em Cesareia. O discípulo que transborda, ele não transborda apenas uma vez. Sabe aquela música? Oh, que saudosa lembrança. É harpa cristã, né? Vocês é crente Nutella. Quem é crente Nutella não conhece a harpa cristã, gente. É assim que funciona.
Eu posso cantar várias aqui para vocês aqui. É isso aí. Harpa cristã. Saudosa lembrança. Tem crente assim. Transbordou uma vez só na vida. Nunca mais transbordou. Deus, lembra. Por favor, lembra agora. Lembra de quando Jesus te salvou. Lembra disso. Lembra de quando você foi alcançado. Lembra. Você lembra quando você orava e você sentia a presença do Espírito Santo. Lembra que aquilo era tão poderoso no seu coração que você queria que outras pessoas sentissem também. Lembra disso. Lembra quando você orava pelas pessoas com fé. Eu sou servo de Deus. Deus vai ouvir a minha oração. O que aconteceu com você, servo transbordante? O que aconteceu? O que de tão grave te feriu a ponto da sua fonte secar e você parar de transbordar? Em nome de Jesus, você vai voltar a transbordar graça, poder, virtude, alegria e unção do Espírito Santo. Em nome de Jesus você vai ser sacudido, vai ressuscitar. Vem para fora, Lázaro. Volta à vida, querido irmão. Volta à vida, querida irmã. Deus quer que você transborde. Deus quer que você seja cheio, que você seja cheia. Eu também quero isso. Como pastor de vocês, eu fico imaginando essa igreja cheia de discípulos transbordando, cheia de discípulos cheias do Espírito Santo, de amor pela palavra, apaixonados por Jesus. Eu quero ver isso, e em nome de Jesus eu verei isso na vida de vocês. Ele não apenas transbordou uma vez, o Espírito Santo arrebata ele. Sabe o que é isso, arrebatar? O Espírito Santo teletransporta ele para os fãs de Dragon Ball aí. Teletransporta, ele pega ele aqui, ele aparece em uma outra cidade, vários quilômetros de distância. Será que o Espírito Santo podia te arrebatar hoje? Não pode, eu tenho um compromisso. Agora na hora do almoço eu preciso fazer almoço. Chega a ser cômico o nosso nível espiritual. A gente tem que rir, porque senão nós vamos dar as mãos aqui, vai todo mundo chorar junto. Mas a boa notícia, querido, é que o Espírito Santo ainda está aí. Ele está com os braços abertos, com as mãos preparadas para fazer você transbordar, para te encher de poder. Não é o fim, você ainda tem lenha para queimar. Lembra da música? Eu tenho lenha para queimar, você ainda tem. Eu sei que tem aí no fundo da sua alma um desejo de servir a Jesus. Eu sei que às vezes você pensa, como eu penso também, será que eu vou viver de novo aquilo? Será que eu vou experimentar de novo aquela graça? Será que os meus olhos verão de novo o Espírito Santo me usando daquela forma? Em nome de Jesus você verá. Em nome de Jesus você experimentará. Discípulo transbordante continua a transbordar, porque ele está disponível. O Espírito Santo arrebata ele, ele aparece em outra cidade. E o que ele faz na outra cidade? Evangeliza, evangeliza, evangeliza. Você pode projetar aí de novo para mim? Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. 20 anos depois. 20, isso. Isso. 20 anos depois, esse discípulo ainda está a transbordar. Muitos dos seus irmãos morreram. Muitos dos seus irmãos foram apedrejados. Até aqui, muita traição aconteceu na igreja. Muita gente se desviou. Provavelmente esse homem sofreu muitas dores. Mas 20 anos depois, ele transborda para os seus filhos. Coloca o próximo versículo aí, versículo 9. Ele tinha 4 filhas.
virgens que profetizavam. Os nossos filhos profetizarão. O meu filho profetizará. O seu filho será cheio do Espírito Santo. Deus colocou no meu coração antes da pregação, e nós vamos fazer isso agora, nós vamos orar pelos nossos filhos. Os filhos que estão afastados, que estão desviados, que estão extraviados. Os filhos que estão perdidos. Nossos filhos serão flechas que acertam o alvo. Nossos filhos serão cheios do Espírito Santo, mesmo aqueles que se afastaram, mesmo aqueles que estão perdidos, o Senhor os trará de volta. Você recebe essa palavra, o Senhor trará os seus filhos de volta para os pés dele, em nome de Jesus. Ele transborda não apenas para os outros, mas ele transborda dentro de casa. Quando concluímos nossa missão, quando nós vemos tudo acontecendo, o resultado é extraordinário. A palavra de Deus vai nos falar que Filipe pregava, fazia, e as pessoas se enchiam de alegria. Havia perseguição, mas uma alegria tomava conta das pessoas por causa da vida de Filipe. Quanto mais disponível nós estivermos para Deus, mais usados nós seremos. A obediência a Deus vai fazer com que você gere muitos frutos. No caso de Filipe, vidas eram convertidas. Mas algumas perguntas que eu quero fazer para você. A primeira é: o seu desejo é ser um servo transbordante? Ou o seu desejo é um título? O seu desejo é um microfone? O seu desejo é você ser líder de um ministério? Se for isso, querido, você está no caminho errado. O que você quer? Palanque ou poder do Espírito? O que você quer? Transbordar ou título dado pelos homens? Eu já disse isso inúmeras vezes aqui. Tudo o que eu faço hoje, como pastor, eu sempre fiz. Não comecei a fazer quando fui ordenado ao ministério pastoral. Sempre preguei, sempre visitei, sempre orei pelas pessoas, sempre mergulhei na palavra, sempre busquei ser cheio do Espírito Santo, sempre lutei contra o pecado. E isso fez com que eu fosse reconhecido e recebesse o título. Mas se eu nunca tivesse recebido o título, isso nunca me impediria de ser aquilo que Jesus me fez para ser. De literalmente viver aquilo que Deus me fez para viver. Você pode levantar suas mãos assim? Eu quero orar por você nesse momento. Enquanto isso, por favor, Diego, chama as crianças lá, fala para todas elas virem aqui, nós vamos orar pelos nossos filhos. Levante suas mãos, isso, receba em nome de Jesus. Senhor, tem pessoas aqui feridas que não conseguem mais transbordar, porque os seus corações foram machucados. Machucados pela igreja, machucados por liderança, machucados por pessoas, machucados até por entes queridos, foram apunhaladas, foram traídas, foram, ó Deus, feridas. Talvez estejam agora, nesse momento, passando por isso, Deus. Mas em nome de Jesus, entra no coração deste irmão, entra no coração desta irmã, arranca essas feridas, Senhor. Cura, Senhor, essas feridas. E querido, seja curado em nome de Jesus. Seja revestido do poder, seja revestido do Espírito Santo, em nome de Jesus. Que os seus dons sejam ativados, que os seus dons sejam renovados, que o seu chamado seja renovado, que você volte à prática das primeiras obras, em nome de Jesus. Pode vir aqui as crianças, amém, querido? Pode baixar sua mão, vem aqui para frente as crianças, todos aqui podem ficar aqui, nós hoje vamos orar por vocês. A pregação de hoje, no final da pregação, nós falamos que nós queremos para vocês, que vocês sejam cheias do Espírito Santo, que vocês sejam visitadas pelo poder de Deus. Entendem isso? É o nosso desejo para vocês.
Vocês conseguem entender isso? Sim ou não? Sim. Nós vamos orar porque nós queremos que esse também seja o desejo de vocês. Então eu queria pedir para vocês fecharem os olhos. Onde estão os presbíteros? Por favor, todos os presbíteros, vêm aqui, vocês vão impor as mãos.